Para mim, a pregação está muito acima de todas as outras coisas. Tem que puxar a brasa do nosso lado, né, pastor? E aí quem limpa vai falar assim, não, a limpeza da igreja é o coração de tudo. E quem arruma o telhado, mas é porque você está no coberto, né? Se nós descobríssemos aqui, 10 horas da manhã, estivesse com sol, sem pessoal da manutenção, a gente sempre puxa para o nosso lado, né? Feita aquela historinha que vocês já devem ter ouvido, dos 3 amigos conversando, um deles disse assim, olha, não quero esnobar ninguém, né? A minha profissão é a mais antiga do mundo. Dois olharam, o que você faz? Carpinteiro, até Jesus foi. O segundo amigo disse assim, olha, não quero nem refutar a tua teoria, nem esnobar nenhum de vocês, mas a profissão mais antiga está muito longe de ser a carpintaria, é a minha profissão. Qual foi? Engenharia naval. Uma arca foi construída milhares de anos atrás e a engenharia desenvolvida ali é a mãe da engenharia usada até hoje. É algo fantástico. O terceiro amigo pensou, olha, amigos, não quero roubar vocês, mas a profissão de vocês é muito posterior à minha, que foi inaugural. Tá brincando? Qual foi tua profissão? Eletricista. Você está brincando? Onde é que apareceu eletricista há muito tempo? Quando Deus disse, haja luz, quem foi que puxou a fiação? Só para quebrar o gelo, tá? Preciso da ajuda de vocês. Alguns anos atrás, não muitos, né? Talvez 1 ano e meio, quando eu era bem mais jovem, eu tinha uma boa memória. Hoje eu tenho assim uma vaga lembrança. A propósito de falar sobre jovem, maravilhosa música cantada de manhã, eu não me lembro o título dela. Eu apenas confio no Senhor, somente o Senhor. Como é que é? Eu só confio. Não é no meu tempo. Quem canta? É o PG, o Guilherme. Vocês já me chamam de velho, imagina o que eu vou falar agora. Não, mas aqui é uma delícia falar isso, porque quando eu estou lá, falam isso a meu respeito, né? Qualquer coisa meio pré-histórica atribuem a mim. Eu gosto muito das músicas do cantor cristão, né? Eu disse ontem que eu cresci num lar cristão. Então é muito familiar, é muito comum. Agora tem algo que me deixa indignado, que tem muitas igrejas que só usam cantor cristão, certo? Dá para ver que não é o caso de vocês. Eu não estou dizendo nem que é certo e que é errado, é uma questão de preferência, de escolha, nós devemos sempre respeitar. Eu respeito. Eu gosto muito do cantor cristão. Agora, vocês já notaram que nas igrejas que usam as músicas do cantor cristão, quando não tem cantor, ninguém consegue cantar? Como é que você canta 20 anos as mesmas músicas e não lembra delas? O nosso povo crente é muito contraditório. Bom, deixa eu falar, meu tema não é esse. O tema é como fazer a diferença, certo? Então vocês vão me ajudar na minha leve lembrança. Ontem nós examinamos 4 versículos do capítulo 1 de João, certo? Vocês devem se lembrar, talvez, e para isso eu preciso da ajuda de vocês, sobre algumas coisas importantes que nós examinamos, porque hoje nós vamos continuar o exame de 1 João. Quem tem dúvida de que foi o apóstolo João, o escritor, o autor da carta? Ninguém, né? Mas ele escreveu possivelmente para qual igreja mesmo? Éfeso. Provavelmente foi escrito para a igreja de Éfeso. E os versículos 1 a 4, eles enfatizam muito o fato de que Jesus Cristo, Deus, o Filho de Deus, nasceu em carne, certo? Foi um ser humano comum de nós. Por que João escreveu fazendo esse tipo de afirmação, conforme nós examinamos ontem? Porque tinha pessoas que não acreditavam. E aí nós examinamos textos paralelos, certo? Que Paulo, quando plantou a igreja em Éfeso, gastou ali ao menos 3 anos. E nos 3 anos, ele ensinou dia após dia, no templo, de casa em casa, pregando sobre todo o conselho de Deus para o ser humano.
E na sua despedida, em Atos 20, ele reúne na cidade de Mileto os bispos, os diáconos, e faz recomendações. Uma delas de que haveria pessoas de dentro da igreja que se tornariam lobos cruéis e que perverteriam a fé de muitos. Quando João escreveu, nós vimos, os lobos cruéis estavam lá. Alguns já haviam saído do meio deles. Mas João então escreve para afirmá-los na fé que uma vez foi dada aos santos. Ele escreve para consolidar o evangelho que eles já conheciam. Jesus é o Filho de Deus, Jesus foi o ser humano perfeito, Jesus viveu na carne, foi morto, ressuscitou e está vivo diante do Senhor. Amém. Vimos que fazemos a diferença quando afirmamos a soberania de Deus sobre as nossas vidas e não nos envergonhamos do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver o capítulo 1 e um pedaço do capítulo 3 com enfoque de como fazer a diferença. Eu quero afirmar, à luz destes textos que nós vamos examinar, que nós fazemos a diferença quando tratamos o pecado em nossas vidas. Quem participou ontem lembra um pouquinho do histórico da carta de 1 João. E nós examinamos tanto um pouco da história quanto os textos da Bíblia que tratam da formação da carta e da igreja a que possivelmente João se dirigiu em escrevendo esta carta. Além dos problemas de não acreditar na encarnação de Jesus, do fato de que Jesus nasceu como ser humano, havia em decorrência dessa dúvida, dessa descrença, um problema muito sério sobre como entender o pecado. Porque algumas pessoas não acreditavam na encarnação de Jesus naquele tempo. Possivelmente por causa da filosofia grega. A filosofia platônica, mais especificamente. Platão, alguns de vocês já devem ter estudado, certo? Um filósofo da escola socrática e um pensador que tratava muito com o imaterial, com o intangível, aquilo que não se pode tocar, apalpar. Tanto que quando a gente fala, e muita gente não entende, de amor platônico, de que amor nós estamos falando? Daquele amor imaginário. Deixa eu pirraçar um pouquinho. Sabe aquele menino, não vou dizer entre 12 e 20 anos, mas é aquele menino de 4 a 10 anos, não tem ninguém aqui nessa idade, né? Aquele menino de 4 a 10 anos, que ele ama profundamente uma menina, ele é perdidamente apaixonado por ela. Todo mundo sabe, menos a própria menina. E ele escreve para a menina, só que a menina nunca recebe o que ele escreve. Ele se declara para a menina, mas sempre na frente do espelho, nunca para a própria menina. Ele de fato tem um relacionamento muito intenso. Ele convive mentalmente com a menina. Mas quando ele está próximo, ele foge, porque ele tem medo de levar um fora, né? Sei que não tem ninguém aqui nessas condições, então posso ter certeza. Mas é esse o contexto do amor platônico, aquele amor que não é real, que não acontece de fato, que está só no imaginário de alguém. Pela filosofia platônica, eu não vim aqui falar de filosofia, mas porque está relacionado com o que nós vamos dizer do texto bíblico, Platão entendia que o ser humano, em essência, era bom. E o que era a essência do ser humano? A alma. O lado não material do humano. Aquilo que estava no interior. O exterior, que era o corpo, era essencialmente mal. Não servia para muita coisa. Então, o ser humano que quisesse crescer, que quisesse ser saudável, que quisesse viver em paz, que quisesse viver em paz com as divindades, deveria cuidar da sua alma. E uma das formas de cuidar da alma era de desenvolver o amor pela sabedoria. E filosofia significa isso. Amor à sabedoria.
Alguém que quisesse crescer e se tornar um ser humano melhor, deveria alimentar o amor pelo conhecimento, pelo saber. Deveria ser um pesquisador. E deveria alimentar muito mais a alma do que o corpo. Porque o corpo, a matéria, era essencialmente má. A alma não. A alma era essencialmente boa. O que separava então, o que fazia a divisão entre seres humanos bons e seres humanos maus? Seres humanos bons eram aqueles que davam ênfase para a alma, que alimentavam a alma, que alimentavam o amor à sabedoria. E quem eram os seres humanos maus? Todos os outros. Aqueles que gostavam de comer bastante, os que gostavam de participar das Olimpíadas, os que tinham vocação física. Nesse tempo platônico havia uma guerra entre atenienses e espartanos. Os atenienses eram essencialmente intelectualizados e os espartanos baseavam a vida na força física, na disciplina rígida do corpo. Eles eram os mais tolos, os mais pecadores de todos, porque o corpo é o portador do pecado, a alma não. A alma é inteiramente pura, inteiramente boa. Vamos à palavra de Deus, que é o que importa. Parece que em Éfeso, algumas pessoas tinham conhecimento da filosofia platônica. Alguns pregadores do Evangelho neste tempo não acreditavam que Jesus tinha vindo na carne, porque se a carne é a portadora do pecado, como é que o Filho de Deus seria um pecador? Incompatível. Então, se Jesus realmente nasceu e viveu, Jesus não era o Filho de Deus. Aquele corpo não era o Filho de Deus, mas a alma dele sim. Então havia uma separação. Jesus não era uma pessoa apenas. Ele estava incorporando uma outra pessoa. Era quase um negócio espírita. Jesus incorporava o Cristo. Quando Jesus morreu, o corpo de Jesus, que era pecado, foi sepultado. Mas Cristo, que era o Espírito, a alma perfeita, manteve-se vivo. O corpo de Jesus, então, não servia para nada. Ele não podia perdoar pecados, ele não podia, de alguma maneira, se sacrificar em favor do outro, porque um corpo corrompido, como é que podia causar expiação em outros corpos também corrompidos? Se houvesse um corpo santo, esse sim podia servir de substituto para corpos ímpios. Mas o corpo humano é o pecado, a alma não. E parece que alguns pregadores, por causa deste erro teológico, deste grande engano, dessa corrupção doutrinária, começaram a ensinar que os pecados que se cometem por causa do corpo. Mas se você alimentar a alma, o espírito, a alma, não peca. Pecam aqueles que agem no corpo, aqueles que usam o corpo como principal manifestação da vida. Aqueles que alimentam a alma, aqueles que executam as suas potências intelectuais, esses não pecam. Esses já são santificados. Porque a alma não tem pecado, ela é perfeita, ela é impoluta. Algumas pessoas então se consideravam superiores às outras, porque eram mais intelectualizadas, mais inteligentes, e portanto se diziam sem pecado. Perguntinha básica: existe algum ser humano sem pecado? Não. E o pecado nasce onde? Tiago dá uma resposta a respeito disso. De onde provêm as guerras, as lutas, as paixões entre vós? Não vem porventura do coração corrupto? Tiago 4:1. Combateis, guerreais, pedis, não recebem coisa nenhuma porque pedem mal para gastar na sua própria autossatisfação. Vocês estão corrompidos na alma. Quando o ser humano caiu em pecado, o ser humano não caiu necessariamente porque comeu um fruto proibido.
O fruto não era em si o mal. O pecado não foi simplesmente pegar uma fruta no pé, madurinha, e comer, saborear. O grande pecado foi a rebelião contra Deus. Foi a desobediência contra o soberano. E não é o que nós vamos falar nessa noite, mas para mim a essência da tentação foi a afronta contra Deus em 3 áreas. A serpente chega à mulher e diz: é isso que o Senhor te falou? No dia em que você comer desse fruto, certamente morrerás? Não pode ser assim. Na verdade, Deus sabe que no dia em que você comer, os teus olhos se abrirão e você vai ser como Deus. Eu entendo dessa passagem que a tentação, neste caso, teve 3 grandes eixos. O primeiro deles: o que está disponível não é satisfatório. Você precisa de mais. Alguém aqui pode se dizer, não precisa levantar a mão, viu? Alguém aqui pode se dizer plenamente satisfeito com tudo na vida? Durante muito tempo, eu queria porque queria ter um carro zero. Era um sonho de consumo muito intenso. E eu realizei esse sonho há alguns anos atrás. Peguei o carro, novinho. Nunca tinha imaginado exatamente um carro como aquele. Era bom demais. Motor potente, aquele cheirinho de carro novo. Quem é homem entende o que eu estou falando, né? Talvez as mulheres nem tanto. Carrão, maquinão. Saí da concessionária, fui para o Detran colocar a placa. Não tinha nem placa no carro. Coisa chique. Aí você pode andar à vontade sem medo de radar, porque como não tem placa, vai ter uma foto lá que não vai servir para nada, né? Experimentar o carro. Não, vai devagar. Amacia o motor primeiro. Como é que é esse negócio de amaciar motor? Não começa correndo muito não. Começa aos pouquinhos. Aí depois de 2.000 quilômetros você estica um pouco mais. Ah, obrigado pela dica. Tem que saber cuidar do carro novo. Todo empolgado. Primeira semana com carro novo. Família, 8h30 da manhã, vamos para a igreja. O culto começa às 9h. Mas eu morava a 600 metros da igreja. No caminho, não vê uma velhinha desorientada, pô, aquela cacetada na frente do carro. Virou sucata rapidinho. Pra que serve um carro novo? Pra nada. Aí a gente fica insatisfeito. Eu estava todo contente com o carro novo, agora é carro velho, é sucata, não presta, mas não serve. E eu percebi depois que a gente nunca está contente, porque eu na época comprei um carro novo, daí algumas semanas um outro irmão comprou um outro carro novo, que era maior que o meu. Rapaz, por que eu não pensei melhor, esperei um pouco mais e não comprei naquele? Geralmente nós não estamos satisfeitos, nós não estamos contentes, nós não estamos nunca plenamente em paz com a nossa vida e com aquilo que nós temos. O primeiro eixo da tentação que você tem não é bastante, não é suficiente. O segundo eixo da tentação: Deus não é confiável. Foi isso que Deus disse? Ah, deve ter algum dano nisso. É que Deus, na verdade, sabe que você pode se tornar como Ele. Você não pode confiar tanto assim em Deus. E o terceiro eixo: você precisa ser maior do que é. Qual é o teu tamanho? Qual é a tua estatura? Qual é a tua medida? Quem é você? Ah, você precisa ser mais. Você precisa ir além. Você precisa ser maior que isso. Os 3 eixos da tentação. E, no meu entendimento, isso aqui é mauriciologia, o jeito que eu entendo algumas coisas da Bíblia. A tentação teve como alvo fazer com que cada ser humano se tornasse um diabo. Porque o diabo, quem teve inicialmente a pretensão de ser como Deus. E desde que o ser humano, a humanidade, caiu em pecado, todos nós queremos ser deuses, na nossa natureza humana, normal, natural e caída. Afinal de contas, fala a verdade. Ao menos uma vez na vida você não se sentiu ou quis se sentir controlando tudo e todos? Vai ser uma posição gostosa, né? Eu já. Aqui quem manda sou eu, dá tudo na vida.
na mesa assim, eu estou no controle, o absoluto, soberano, aqui sou eu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Espero que vocês tenham juízo, senão acabo com todo mundo, fulmino todo mundo, e tudo está girando em torno de mim. Fala a verdade, você já sentiu algumas vezes a vontade de estar nessa posição? Por que isso acontece na tua e na minha vida? Porque nós somos pecadores. As Escrituras afirmam: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No Antigo Testamento, isso é Romanos 6, 23, no Antigo Testamento, um texto que deve ser muito conhecido dos crentes, Jeremias, o profeta, no capítulo 17, verso 9, disse o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias não estava falando sobre coração exatamente, o músculo, o órgão. No Antigo Testamento, quando você lê alma, coração e rins, provavelmente está falando da mesma coisa, do interior humano, da alma, do espírito. E aqui eu não vou entrar em dicotomia ou tricotomia, viu? Quando você continua a leitura do capítulo 17, versículo 10 de Jeremias, você vai ver, por exemplo: eu, Senhor, examino o coração e provo os rins. O entendimento da época é que os rins eram tão vitais quanto o coração. Eles davam pouca ênfase para o cérebro. As ênfases estavam no coração dos rins. Quem tem coração e rim, vive. Quem não tem, vai morrer. Então significava a essência do ser humano, a alma humana. O pecado não está no corpo, o pecado se manifesta através do corpo. Mas o ser humano está corrompido, é pecador, porque a sua alma está em rebelião contra Deus. Não há quem não peque. Paulo, no capítulo 3 de Romanos, faz uma sequência de afirmações, usando um salmo. Ora, todos juntamente pecaram e se fizeram inúteis. Não há ninguém que faça o bem, nenhum só, nenhum sequer. João, então, no capítulo 1, começa a defender a divindade, a messianidade de Jesus, que nasceu como ser humano. E nasceu como ser humano por quê? Para libertar o ser humano dos seus pecados. Para servir como propiciação, como substituto legal do pecador que estava condenado e perdido por causa dos seus pecados. Então João, no capítulo 1, depois de afirmar a encarnação de Jesus, começa a nos ensinar como nós temos que lidar contra o pecado. E agora vamos ao texto. Abra, por favor, em 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 10. E depois nós vamos fazer a leitura do texto do capítulo 3. Que diz o texto: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ficou um pouquinho mais claro tudo o que foi dito anteriormente? Dá para entender um pouquinho melhor esse texto agora? Havia pessoas dentro da igreja cristã que não acreditavam serem pecadoras. Por isso, essas pessoas causavam muitas divisões no seio da igreja. E eu não sei se você já reparou, quando um de nós se sente maior do que todos os outros, todos costumamos ter problemas, certo? É o que o Natan falou, que eu discordo. Está errado, Natan. A pregação é melhor, sim.
A pessoa começa a ver esse pastor é arrogante. Aí, quem mais estava tocando com você, Natan? Fala um nome. Aí o Jonathan, esse pastor é um otário. Jonathan toca o quê? Se não tivesse contrabaixo, queria ver se tivesse louvor aqui. Aí o Jonathan começa a virar estrelinha lá. Música aqui fica boa porque tem o meu baixo. Se não tivesse, eu queria ver. Aí o pessoal já começa a ficar meio esquisito com o Jonathan, não é? Mas esse cara tá diferente. Se não tivesse a minha guitarra aqui, o meu violão, o teclado, aí eu queria ver. Quando um de nós quer se sobressair em relação aos outros, os conflitos se multiplicam, certo? E a igreja a quem João escreveu, possivelmente a igreja de Éfeso, tornou-se um centro de conflitos e de contendas, porque alguns se sentiam sem pecado. Você precisou ser salvo por Jesus. Eu não. Mas por quê? Eu acredito em Jesus, sim. Cristo, o grande Espírito. Como eu também sou um grande Espírito. Eu não tenho pecado. E os caras começaram a se digladiar entre si. Como assim você não tem pecado? A tua arrogância. Arrogância o quê? Tá me tirando? Aquela coisa assim. Tá pensando o quê? Você sabe com quem está falando? Você já deve ter ouvido essa frase de funcionário público graduado, né? Aquela coisa de que você tá no trânsito, né? Tá andando lá no teu carro, né? A polícia para. Documento, por favor. Aí você meio desesperado. Será que eu paguei IPVA? Licenciamento está em dia. Minha habilitação, ela está no prazo de validade. Quando o cara entrega, pode ir embora. Alívio. Aí passa o carro de trás, né? Para aí o quê? Você sabe com quem está falando? O cara da carteirada, é um juiz. É um promotor de justiça, é um delegado. Não, doutor, perdão. Aí você olha assim pelo retrovisor, por que aquele carro não parou? Você quer dar ré e tirar a satisfação. Ei, o carro dele está irregular. Quietinho. Então se manda, circula. O pessoal quer dissuadir. Mas aí tem um clima de instabilidade social, não é? Ué, não somos todos iguais? Não temos todos os mesmos direitos e deveres? Por que alguém se considera maioral? Aí nós acabamos criando uma instabilidade muito grande. E por causa dessa instabilidade, uma hora nós queremos ser diferentes dos outros. É um problema que acontecia na igreja de Éfeso, possivelmente. João escreve dizendo: nós estamos na luz. A luz traz comunhão. Alguns estão em trevas. Aqueles que estão em trevas não têm comunhão. Se nós andarmos na luz, como Jesus está na luz e Ele é a luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus purifica os nossos pecados. Porque se nós dizemos que não pecamos, nós somos mentirosos. Cristo Jesus veio ao mundo para servir como propiciação dos pecados. E se alguém se julga impoluto ou sem pecado, esse alguém certamente se considerará maioral em relação aos outros. E porque nós somos muito espirituais, ninguém aqui diz, eu não tenho pecado, né? Mas geralmente nós dizemos assim, bom, eu até tenho, mas o pecado dele é maior que o meu. Eu tenho pecado às vezes, qual o pecado que eu tenho? Bom, eu devo ter algum pecado, realmente eu devo ter algum pecado. Mas ele mente, ela engana. Eu nem vou falar o que você faz, porque vai ficar até feio aqui. Aí a gente começa a se medir em relação aos outros, né? João escreve para enfatizar a verdade de que todos somos pecadores. E que a morte de Cristo serviu como propiciação dos nossos pecados. O que isso tem em relação com as nossas vidas hoje? Nós estamos vivendo um tempo em que o pecado está sendo sublimado, deixado de lado, desconsiderado. Falar de pecado é muito feio, não está na moda, nunca esteve, mas hoje até agride, até ofende. E nós vemos que, ao contrário do que muitos dizem, no Brasil a religião está crescendo.
Eu sei que deve ter alguém aqui que é esquisito, que é chato, que é diferente e que deve ler revista Veja. Em 2008, novembro de 2008, a revista Veja, e eles estão atentos aos grandes fatos sociais. Eles identificaram que a religião está crescendo assustadoramente no Brasil entre os jovens. Não só no cristianismo, há muitos jovens brasileiros aderindo ao islamismo, ao budismo, às religiões orientais esotéricas e também ao cristianismo. Vamos nos ater ao cristianismo. E mais especificamente, vamos nos ater ao meio evangélico. Os evangélicos estão crescendo ano após ano, segundo o censo do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que afere as mudanças sociais acontecidas no nosso país. Os evangélicos crescem exponencialmente. Sabe qual faixa da população é a que proporciona maior crescimento ao meio evangélico brasileiro? Jovens entre 16 e 24 anos. Incrível isso, né? E aí vamos provocar um pouquinho. Eu não quero fazer nem propaganda e nem também desmerecer ninguém. Mas fatos precisam ser ditos, reconhecidos como tais, e fenômenos sociais também precisam ser admitidos, né? Vocês já ouviram falar de renascer em Cristo? Sara a nossa terra. Bola de neve. Todo mundo. Que coisa incrível. Pois bem. Vamos começar do começo. Renascer em Cristo. Surge com uma proposta inovadora. A igreja da gente. A igreja descolada, a igreja que tem a nossa cara. E no final dos anos 90, principalmente, arrebataram uma grande multidão de jovens. E essa grande multidão está saindo de lá porque o Cacá saiu, né? Cacá e como é que é o nome dela? Carol Celico, né? Eles saíram, aí muita gente meio vinculado, né? Se eles saíram, eu também vou sair. E acaba saindo. Qual é a proposta da Renascer em relação ao Evangelho? Por que as pessoas precisam do Evangelho? Porque o Filho de Deus tem que ter poder na terra, certo? Se você é filho de Deus, e Deus é teu pai e é dono de tudo, o teu pai que te ama vai te dar alguma coisa, certo? Então, gente boa, é roupa de grife, é relógio do último modelo, é carro do último tipo, é passeio. Que passeio mais ou menos a gente tem por aqui, hein? Dourados. Quando a gente fala assim, vamos sair, e o pessoal, a gente sabe que está meio sem grana, para onde que a gente sai? Vamos para o Paraguai. Não, o pessoal tomar sorvete no Paraguai. Vai dar voltinha no Paraguai. Tá bom. Mas e o passeio chique daqui? Para onde que é? Vamos pro Iame. Aí é só diretoria, só elite. Chama o favelado para vir aqui, ó, o que dá? Você é... Hã? Vamos pro shopping. Ô meu, no shopping, no Paraguai o sorvete é 50 centavos, no shopping é 5 reais. Mas é lá que eu vou. Sou filho de Deus. Aí, eu não sei que camisa que eu estou usando aqui, que quase todas eu ganho. Mas eu ganhei uma Brooksfield. Alguém olhou assim, pastor, usando Brooksfield. Eu falei, que é isso? Eu estou usando uma camisa, é Brooksfield. Eu conhecia, claro, né? Mas você é filho de Deus, tem que ter Brooksfield, tem que ter o jacarezinho, né? Lacoste, tem que ser Yves Saint Laurent, aquelas coisas mais, porque você é filho de Deus. Onde esse evangelho fala sobre precisarmos de Jesus porque somos pecadores? Sara a nossa terra. Essa ficou famosa por causa de jogador de futebol, né? É que tinha mais adesão. Qual o evangelho de Sara a nossa terra? Alguém faz ideia? Sara a nossa farra. Deus é alegria. Lê os evangelhos, tenta localizar Jesus.
Estava em festa, casa de publicanos e pecadores. Ele até disse, os outros profetas vieram sem comer nem beber. Eles não valiam nada. Veio o Filho do Homem bebendo e comendo. Aí beberrão, é cheio de farra. Mas sou mesmo, sou filho de Deus. Vai ter festa no céu quando o pecador se arrepende. Vai ter somzão lá. O PG vai tocar no céu. Vai ser da hora. A proposta é, nosso Deus é o Deus da alegria, o Deus de todo o universo. Se é filho de Deus, você tem que ser alegre em todos os momentos. É parte da verdade. Mas nós não precisamos do Evangelho necessariamente porque temos de ser alegres em todos os momentos. Precisamos do Evangelho porque somos pecadores. Bola de neve. Quem sabe a proposta da bola de neve? E aqui eu não estou desmerecendo. Em relação à bola de neve, por exemplo, eu conheço 2 pastores que foram formados no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Uma das instituições de ensino no Brasil mais fortes, mais gabaritadas, e os caras conhecem muito de Bíblia. Conhecem demais. Mas qual é a proposta maior da bola de neve? É a igreja da moçada, né? Do surfista, do skatista, do pessoal descolado. Mas que entendimento eles têm de evangelho? Pecado existe. Eles admitem que o pecado existe. Mas sabe por que a tua vida é tão difícil? Está na hora de acabar. Sabe por que a tua vida é tão difícil? Porque você é uma vítima do pecado. Você não queria pecar. Você não tinha a menor vontade de pecar. Você nunca imaginou o pecado, mas a sociedade te levou para ela, para o pecado. Aí por causa do pecado, você ficou marginalizado. E como você ficou marginalizado, eles te excluíram. Nós somos a igreja da inclusão. Ninguém te aceita, ninguém te quer, mas nós te queremos. Você é uma vítima. E sabe como se trata o pecado? Não liga não. Jesus já perdoou tudo. O pecado foi inevitável na tua vida. Mas vem para cá, fica do nosso lado. Jesus te ama assim mesmo. Nós não somos vítimas de pecado. Nós somos autores de pecado. O pecado não é culpa da sociedade. Aquela filosofia do Jean-Jacques Rousseau, né? O ser humano é essencialmente bom, a sociedade é quem o corrompe. A sociedade somos nós, a coletividade de indivíduos. A sociedade é má porque eu sou mau. Tem criminalidade porque eu pratico crime. Há homicídios, há furtos, há roubos, porque muitos de nós estamos cometendo homicídio, estamos roubando, estamos furtando. O problema não é a sociedade, o problema somos nós, que compomos a sociedade. Ninguém é vítima do pecado. Somos pecadores por natureza. A nossa natureza adâmica é caída. E qual a proposta aqui? E como nós fazemos a diferença à luz desse texto da palavra de Deus? Quando reconhecemos que somos pecadores e que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, cuja responsabilidade foi nossa, cuja autoria e materialidade foi inteiramente nossa. Ninguém pôs uma arma na tua cabeça e disse assim, peca ou morre. Não. Se você eventualmente sofresse isso, baixa essa arma. Eu posso pecar sozinho, não precisa me pôr para isso não. Claro, vamos guardar devidas proporções, né? Se fosse para pecar assassinando alguém, atira na cabeça. Eu não quero atirar, senão atiro na tua cabeça. Pera aí, onde quer vir na cabeça, no olho? Mas se fosse assim, cobiçar a mulher do próximo, ninguém vai ficar sabendo, né? Contar uma mentira, mentira branca, aquelas pequenininhas, não vai fazer diferença na vida de ninguém. Isso aí ninguém precisa te obrigar, precisa? Alguém precisa te dar um plano perfeito para você enganar teus pais? Você tem os melhores. Você é professor, mestre nisso. Exceto o Maurício Filho, que é um menino excelente, ideal.
Meu pai não sabe. A vantagem dele, talvez, é que o pai é um pouco mais ocupado do que deveria. Ele precisa ficar enganando. Ah, meu pai nem vai estar aqui para ver, para saber. Mas nós somos mestres na arte de pecar, porque é a nossa natureza. Como fazemos a diferença? Quando reconhecemos essa nossa natureza e buscamos em Cristo, e somente nele, o perdão dos pecados. E ele morreu para nos perdoar. Vai ficar faltando o complemento do capítulo 3. Mas posso explanar rapidamente? É que o pastor Amilcar, ele foi rigoroso comigo. Você tem meia hora para falar. Ele me disse assim: o pregador não consegue falar em meia hora, ele não consegue falar em 2 semanas. Então para. Então, eu não vou falar disso, viu? Mas é que geralmente é o tempo que eu uso mesmo. Vocês aguentam mais 5 minutinhos? Tá bem dividido, hein, pastor? Tá meio... Bom, você sabe que faz a diferença reconhecendo-se pecador e buscando em Cristo o perdão dos pecados, certo? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você tem isso memorizado? Excelente. Então, eu tenho que viver confessando os meus pecados, certo? Certo. Confessar os pecados é bastante, certo? Certo. Quando nós confessamos, nós temos o perdão, certo? Certo. Então, eu vou dar uma pecadinha e depois eu confesso. Eu sei, proibiram o contato físico. Gente, eu não sou escrachado, não sou esculachado, mas eu não sou cego, eu não sou tonto, e 2 anos atrás eu tinha a idade de vocês. Mas bem, eu vou dar uma pecadinha, depois eu confesso. Eu vou passar a mãozinha assim de leve, depois... Senhor, eu confesso, estava errado, perdão. Aí amanhã eu vou ver o chocolate do amigo aqui em cima, né? Não tem nome de ninguém, eu vou pegar lá. Depois de comer, Senhor, perdão, estava errado isso. Aí vai para a escola, né? Hoje tem que entregar o trabalho. Pô, professor, aconteceu uma história muito triste. Você inventa, né, na hora, você cuidou do teu irmão que ficou doente, teus pais tiveram de sair, você ficou em casa sozinho, correm de cuidar de tudo, é muita coisa. Esqueceu o caderno, ou situação triste. O trabalho está prontinho em casa, professor, só que eu esqueci. Foi o melhor trabalho que eu já fiz na minha vida. Ela só fala assim: oh Deus, pequei de novo, em nome de Jesus, me perdoa. Gente, isso não é cristianismo. Nós fazemos a diferença quando tratamos o pecado em nossas vidas. Mas tratar o pecado não diz respeito a apenas confessá-lo quando ele acontece. Envolve confessá-lo quando ele acontece, porque nós somos pecadores. Nós estamos vivendo um estágio de transição. Nós convivemos com 2 naturezas. Uma natureza caída, pecaminosa, que é representada pelo nosso corpo. Mas uma nova natureza que é espiritual e santa, que todo aquele que confessou Jesus como Salvador recebeu, o Espírito Santo de Deus, no qual nós somos selados. Mas enquanto nós estivermos neste mundo, vivendo aqui nessa terra, conviveremos com essas 2 naturezas. E a Escritura diz que essas 2 naturezas, elas se conflitam, se chocam, guerreiam entre si. Paulo fala em Romanos capítulo 6 de uma luta maluca, surreal. Olha, eu quero fazer o bem e não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. É a nossa história de vida. E por causa disso, é verdade, se você não pecou hoje, você ainda vai pecar. E essa risadinha denuncia que você acaba de pecar. Talvez porque você
vou resistir. Olha a presunção, isso é pecado. Talvez porque você disse assim, mas quem é você para me julgar? Olha a ira, está pecando. Então você precisa confessar, confessa agora, Jesus te perdoa. O pecado vai acontecer em nossas vidas. Pastor, todos que riram que ela riu. Também pecou, porque está debochando da irmã. Está com pecado. Confirmou. A constatação está feita. Contra fatos não há argumentos. Todo mundo confessa e se arrepende, vamos zerar a conta aqui. A vida cristã não é uma vida inteiramente sem pecado. Porque o pecado será fato enquanto estivermos neste mundo. Por isso precisamos confessar os pecados. Mas lidar com o pecado na vida não é apenas confessar. É viver na presença de Deus para não pecar. Se pecarmos, temos diante de Deus um advogado, Jesus Cristo, homem. O capítulo 3 é o discurso complementar de João em relação ao que nós lemos de 1, 5 a 10. Dos versículos 3 em diante, o apóstolo diz: qualquer que nele tenha essa esperança de que seremos semelhantes a Jesus na ocasião do arrebatamento, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós não vivemos apenas de pedir perdão dos pecados cometidos. Nós tratamos seriamente o pecado em nossas vidas quando nós nos purificamos, ou seja, nos esforçamos para observar a palavra do Senhor e assim evitar o pecado em nós. Assim que o apóstolo continua dizendo: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados. Está vendo que o discurso é bem complementar? Qualquer que... e nele não há pecado. Qualquer, versículo 6, que permanece nele, não peca. Qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Eu acredito que vocês já ouviram alguns sermões a respeito desse texto, certo? Então, o não peca é bem entendido aqui. O que significa esse não peca aqui? Quem é nascido de Deus não peca. Ninguém sabe. Não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Não peca continuamente. Tratar o pecado na vida não é só confessá-lo quando ele acontece. É purificar-se também, andar na presença de Deus, não praticando constantemente o pecado. Andamos na luz. O nosso Senhor Jesus é luz. Se nós andamos na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E andar na luz é andar evitando tropeços. É andar fugindo das astutas ciladas do inimigo, que está em nosso derredor, furioso, rugindo como leão e buscando a que ele possa devorar. Andamos na presença do Senhor em luz e tratamos o pecado em nossas vidas, não apenas quando nós o confessamos, mas não vivendo habitualmente no pecado. Se o pecado, irmão e irmã, acontece na tua vida, esse pecado tem que ser um acidente, não tem que ser um hábito. Não existe isso de eu estou andando na luz, eu sempre confesso pecados. Menti hoje e pedi perdão. Tornei mentir amanhã e tornei pedir perdão. E depois de amanhã e sucessivamente. Quem anda dessa forma está brincando com Deus. Está enganando-se a si mesmo e tentando enganar os outros. E o que leva a uma vida de engano? Leva a um fim muito destrutivo, trágico.
Porque o que você sinceramente ganha no final, quando engana ao próximo? Você não ganha nada, você ganha descrédito. Quando você engana-se a si mesmo, olha, você se fez o maior dos idiotas. Sabe aquele caso do cara que põe o relógio para despertar 5 minutos antes para não perder a hora? Você envergonha, levanta na hora que despertar o relógio. Não precisa se auto-enganar. É um atestado de idiotice que você está assinando. Engana-se a si mesmo, que é muito tolo. E quem de nós pensa que pode enganar a Deus? Alguém convencido disso? De que é possível? Ele é onisciente. Portanto, não precisamos enganar, não precisamos disfarçar, não precisamos mentir. Temos de andar na luz evitando o pecado. E quando ele acontecer, aí sim confessá-lo. Mas o arrependimento que leva à confissão, ele faz com que nós abandonemos a prática pecaminosa. Por isso o apóstolo João está dizendo aqui, quem é filho de Deus não vive pecando, não comete o pecado como hábito, como regra de vida. O pecado é uma exceção. Como nós fazemos a diferença? Você realmente quer fazer a diferença? Reconheça que Jesus tem toda a provisão para perdoar todos os teus pecados. Amém. E Ele fez mais. Ele te deu o poder para vencer o pecado. Você não precisa viver pecando. O pecado é enganoso. Ele tem um sabor agradável. Eu, anos atrás, conversava com um irmão, e com isso eu termino, que ele estudava numa escola de inglês, Fisk, e ele ganhou 2 passagens para ir para Busch Gardens, na Disney. Foi lá todo feliz, passou 15 dias. E ele me contou sobre uma das montanhas russas que ele andou. 3 horas de fila, super lotado. Porque já aconteceram vários acidentes, há uma série de placas luminosas, piscantes, alertando se você tem hipertensão, problemas cardíacos, problemas renais, síndrome do pânico, problemas de disfunção genética, sintomas de qualquer doença, unha encravada, não ande nessa montanha russa. De 5 em 5 metros tem uma placa enorme, e à medida que vai chegando próximo da montanha russa, é de 1 em 1 metro, com o mesmo alerta. Se você tem qualquer problema de saúde, não ande nessa montanha russa. Aí a pessoa espera aquele tédio, não vê o começo da fila, passa 1 hora, puxa, parece que não andou nada, depois de 2 horas, já é a nossa vez, aí o coração começa a bater mais forte, né? A adrenalina sobe, poxa, nossa vez, a montanha russa, tomara que dê para ficar lá na frente. E quando dá para ficar na frente, não vão ficar mais no fundo. Tá vindo aquilo ali, é meio complicado. Vai lá no fundo. Aí começa andando devagarzinho, né? Aí começa a subir, né? E aquela subida não termina mais. Chega lá em cima, o cara se dá conta, ele está vendo a cidade inteira. No finalzinho, cleque. Depois esquece. Desespero todo. Chegou lá no final. Olha para quem está do lado. Vamos de novo! Esse meu amigo falou assim, é igualzinho o pecado. Está cheio de placa avisando. Não vai, não vai, não vai. Ainda assim a gente vai. Começa devagarzinho, a gente pensa assim, isso aqui não vai levar para lugar nenhum. Pensa que não, a gente já está lá no alto. Enxerga tudo. Acontece as coisas, dá uma adrenalina tão forte, chegamos exaustos. E depois que estamos exaustos, o que fazemos? Vamos repetir a dose? Só que o pecado não é montanha russa. Ele não te protege, não é uma cadeirinha confortável que você chega seguro lá embaixo. Quando você está lá no alto, ele te solta.
e o salário do pecado é a morte. Jesus não te chamou para a morte. Ele entregou a vida porque te ama. E se você confessar os teus pecados e viver para a glória dele, evitando os pecados na tua vida, você vai viver. Você vai sorrir, você vai ser mais do que vencedor, porque ele te ama e deu a sua vida por amor a você. Amém? Amém. Vamos orar? Querido Pai, obrigado porque a tua palavra é a vida, é a verdade e nos traz os teus preceitos, os teus conselhos para andarmos na presença do Senhor. Pai, queremos viver e andar na tua presença, fazendo a diferença aqui neste mundo. E queremos fazer a diferença, Pai, andando e vivendo para o teu louvor, para a tua glória, fugindo dos pecados em nossas vidas, mas no momento em que eles acontecerem, confessando-os na presença do Senhor, buscando o teu perdão e a reconciliação, para assim andarmos plenamente na luz, fazermos a tua vontade, desfrutarmos da vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós e também alcançando muitas outras pessoas para o teu louvor e para a tua glória. Ajuda-nos, Pai, a confessar os pecados. Ajuda-nos, Pai, a vivermos vitoriosos, não cometendo os pecados. E recebe assim nosso louvor e adoração por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.